Oi, gente. A tia voltou para nós fazermos a correção. Vamos lá? Então, página 46. Interpretação escrita. Aqui a mãe compara o fato de o menino carregar água na peneira. Sublinha a resposta no poema. Vamos lá no poema, na página 44, que nós vamos ter essa resposta, né? Aqui a mãe compara o fato de o menino carregar água na peneira. Vamos lá. No primeiro, segundo, terceiro. Começa aí no quarto verso. Era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinho na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Ok? São esses 4 versos. Continuando aí no número 1. O que todos esses elementos comparados têm em comum? Todos são impossíveis de se realizar. Muito bem, quem acertou? 2. Como o menino é descrito nesse poema? Ele era ligado em despropósitos, cismado e esquisito, ok? 3. Releia 2 versos do poema. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do, segundo verso, que do cheio. Letra A. De acordo com os sentidos que apresentam, as palavras em destaque nesses versos são chamadas vazio e cheio. Vazio, cheio são palavras contrárias, são palavras que têm significados contrários. Muito bem. Vazio, o que é algo vazio? Que não tem nada. E o que é algo cheio? É o que tem tudo, né? Tá cheio, transbordando, ok? Então, aí, de acordo com os sentidos que apresentam, as palavras em destaque nesses versos são chamadas antônimas. Antônimas são palavras contrárias, de significados contrários. Sinônimos ou palavras sinônimas são palavras que têm o mesmo sentido, ok? 47. Como o menino explica sua preferência pelo vazio? O menino falava que os vazios são maiores e até infinitos. Número 4. Releia estes versos do poema. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Olha aí, gente. Assinale a afirmativa correta sobre a expressão em destaque, carregar água na peneira. Quem marcou a segunda opção acertou. Indica coisas impossíveis de correr na realidade. Claro. Aqui na página 47, nós estamos falando de linguagem literal, aquela que tem, é aquilo que nós estamos falando, não tem outra interpretação, é aquilo no seu significado real das palavras. E linguagem figurada é aquela que nós damos a pessoa está falando uma coisa, mas o leitor ou ouvinte está pensando em outra, porque não foi falado com significado literal da coisa, ok? Então vamos lá. Quando empregamos palavras e expressões com seu significado primitivo, exato, utilizamos a linguagem literal.
Quando damos outros significados às palavras para criar imagens e sentidos diversos, utilizamos a linguagem figurada, que é o caso lá, carregar água na peneira. Tem como isso? Não tem. Então, aí é empregada uma linguagem figurada. Número 5. Identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever e contorne-os. Peraltagens, está entre aspas, tá, gente? Então, vamos lá. Estou na página 45. Vamos lá? Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando. Ponto no final da frase. Olha aí, gente. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. E o outro verso. Até fez uma pedra da flor. São esses 4 versos, ok? Continuando, número 6. Releia o verso a seguir. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Reparou aí, gente, a palavrinha destacada, é um verbo, né? Mas vamos ver o que está sendo pedido. A palavra destacada pode expressar diferentes sentidos, dependendo do contexto, dependendo da onde ele está sendo empregado, da frase em que ele está sendo empregado, a palavra está sendo empregada. Pinte o quadrinho que indica o sentido expresso nesse verso. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Qual é aí o sentido de reparou? É o quê? Perceber. Então, é uma palavra sinônima. Reparou. Reparou é o mesmo que perceber, ok? Vamos para a página 48. 7. O menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, um texto que conta uma história em versos. Foi a que a tia falou no início. Letra A. Qual é o enredo? O enredo do poema lido. Do que se trata? Do que se trata o poema? Fala sobre o quê? Tá? Então, vamos lá. Qual é o enredo? É a história de um menino cismado, esquisito, que gostava de vazios e despropósitos. E começou a escrever. Então descobriu que, por meio da escrita, poderia transformar coisas impossíveis em possíveis. Esse é o enredo deste poema, né? A história se trata desse enredo aí, dessa situação. Letra B. Quem são os personagens desse poema? Quem são os personagens? O menino e a sua mãe. O menino e a mãe. Letra C. Assinale a alternativa correta sobre quem conta a história no poema. Quem conta, gente? Quem marcou a opção 1 acertou. A história é contada pelo menino, o qual explica como virou poeta. D. Copie os versos em que é possível perceber a passagem do tempo do poema. Então, gente, nós vamos copiar os versos. Então, eles têm que vir entre aspas. Vamos lá? Então, primeiro verso. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Aí é o primeiro, tá? Aí é onde que primeira
primeiros versos que a gente pode perceber a passagem do tempo. Outro, entre aspas, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Fechem aspas. Então temos esses três, né? Esses três versos aí que mostram a passagem do tempo. Letra E. É possível identificar o espaço onde acontece a história desse poema? Comente. Não, não é possível, tá? O espaço não é definido no poema, não está falando onde acontece a história, tá? Do menino. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Que vocês tenham uma ótima tarde. Fiquem com Deus, porque a tia também vai ficar, com certeza. E, olha, vocês sabiam que está quase perto de nós voltarmos para nossa salinha? Ah, então, orem por isso. Já está pertinho, já estou sentindo cheirinho de sala de aula. Tchau, gente. Um beijo, tá?